Mas o que eu diria a você é o seguinte: esse cenário atual de incertezas econômicas que pairam sobre o Brasil, se chegar nesse cenário atual, às vésperas da eleição, mesmo assim, eu acho que Lula é candidato. Ele vai. Sim, vai. Eu acho que Lula é candidato. Porque Lula se sente maior do que todo e qualquer partido e toda e qualquer ideologia. Não, ele é maior do que o PT. O lulismo é maior do que o PT. Não tem a menor dúvida. Isso não tem a menor dúvida. Então, assim, eu acho que Lula é maior do que qualquer bandeira. É como algumas pessoas dizem. Lula se considera, e alguns seguidores seus, alguns admiradores seus, consideram Lula uma entidade. Então, se ele chegar aos 81 anos né? Ele vai ser candidato à reeleição. Aí, realmente, a direita tem que realmente pensar no nome competitivo. A direita tem que pensar no nome para enfrentar uma liderança de Lula que é incontestável, né? Agora, que eu acho que não vai acontecer, mas hoje a esquerda, aí a esquerda eu englobo a esquerda toda, não tem nenhum candidato forte para suceder Luiz Inácio Lula da Silva. E hoje tem. Não, aí eu discordo completamente de vocês. Espera aí. Eu acho que a situação de Haddad, ela é muito parecida com a de Tarcísio. Foi publicada hoje uma pesquisa. Eu acho, porque são dois caras. A imagem de Haddad subiu 10 pontos sem grandes carisma, que Tarcísio é carismático. Não vou dizer que Tarcísio é carismático. Nem Haddad é. Tarcísio está fazendo um grande governo. E Haddad é o nome do governo Lula nessa gestão, porque Haddad tem tido um comportamento de irresponsabilidade. Então, os dois, eu acho, sabe, que a direita também carece, porque existe uma direita... Não, eu não estou dizendo que a direita não carece, não. Eu estou dizendo que hoje a esquerda, estou falando da esquerda, não estou falando de Tarcísio, nem de Zema, eu não estou falando da mulher de Bolsonaro, que alguns dizem que a bala de prata seria essa mulher de Bolsonaro. Não tem bala nenhuma, é um bando de chubinho, o Bolsonaro que levou essa situação. O que eu acho é o seguinte, bala nenhuma. O que eu acho é o seguinte, eu estou falando da esquerda, eu acho que a esquerda só vai poder trabalhar um nome, se Lula consentir. Sim, isso é fato. Não é verdade? Não. Se ele estiver vivo e tiver desentubado, ele é candidato. De qualquer forma. Não. Sim. Você viu quantos anos o Mujica foi reeleito? Com quantos anos o Mujica no Uruguai foi reeleito? Mais de 80 anos. A gente pode fazer uma comparação com o Joe Biden. Joe Biden está senil. Eu sempre dizia, olha, se Bolsonaro for condenado por algo crível, que as pessoas acreditem, que é algo que macule ele moralmente, é uma coisa. Agora, Bolsonaro acusado dessa forma que foi, de forma Mas essa questão de acreditar ou não, você tem que ver que o país está dividido. Então, assim, vamos imaginar que o país hoje está dividido e metade da população acredita e a outra metade não acredita. Mas não é, por exemplo, não é a questão de... eu estou dizendo assim. Mas aí a gente vai entrar num debate aqui. Não, mas o que eu quero pontuar é que Bolsonaro agora ele tem tempo, assim, ele não precisa. Se Bolsonaro, você vai entender. Se Bolsonaro estivesse elegível, para Bolsonaro passar o bastão para um Tarcísio era muito mais difícil. Por quê? Porque eu vou correr da raia? Se eu tenho saúde, vou bem, eu vou voltar, vou ser candidato de novo. Agora com Bolsonaro, nesse momento inelegível, fica muito mais confortável para ele trabalhar esse tempo todo. Ele não vai trabalhar outro nome. Ele não vai trabalhar. Mas esse é outro ponto. Mas a gente está falando a gente está tentando prever o futuro. E Bolsonaro, dentro da forma dele, mas ele vai tentar primeiro ele, até o último momento. Depois ele vai tentar um dos 3 filhos dele até o quarto. Acho que não. Ele falou em Zema, ele falou em Tarcísio, porque a própria Michelle. Porque é cedo. O que se fala na frente das câmeras, Renato, não é o que se faz por trás dela. Bolsonaro, ele é personalista. E a primeira opção dele é ele, a segunda é ele. Aí terceiro deve ser o 02, que ele gosta mais do 02 que o 01 e 03. E que o 04. Então, assim, esse é um comportamento bem típico dele, e foi daí, Renato. Se ele fosse tão personalista, ele não teria feito deixa eu fazer uma pergunta aqui a vocês. Vamos deixar de tratar da persona especificamente, mas vamos falar do cenário.
Em 2026, Nunes Marques vai ser presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né? Sim. Isso. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Esse presidente, ele como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele pode virar esse jogo? Ele pode tornar Bolsonaro elegível ou não? Depende muito do tipo de liderança que ele vai exercer. Porque o Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, com a caneta, ele não conseguiu controlar o STF, ele não conseguiu controlar o Congresso. Ele foi um desastre. E até porque eu estou colocando isso aqui, colocando isso aqui para o nosso ouvinte, para o debate, mas é o seguinte. Mas poder pode. Poder pode, mas ele tem que ter a liderança. Mas isso a gente não tem como saber, porque vai depender das conjunturas políticas do Mas não, mas a conjuntura política, mas os dois advogados, por exemplo, vão ser indicados por Lula. Mas o que eu estou dizendo... Não, mas só são 3 anos. Mas o que eu estou dizendo para você... Ou 2 anos, quer dizer. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, se hoje, na composição atual da Corte, no TSE, essa Corte já foi contra o presidente Jair Bolsonaro, você imagina em 2026, talvez só reste Nunes Marques. Mas tem uma eleição no meio do caminho aí. Por isso que eu falo, depende muito da conjuntura política do país. Eleição de quê? De presidente do Senado e da Câmara também. No meio dessa história, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe como é que vai estar a popularidade, a gente não sabe como é que vai estar a conjuntura política.